José de Castro e Epistemologia. O professor Elder é licenciado em História, mestre em História Associada à Cultura Regional, doutor em História do Nordeste, do Norte e Nordeste do Brasil, possui estágio doutoral na França e mobilidade docente no Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi coordenador do programa de pós-graduação em História da Unicap, atualmente professor assistente da Universidade Católica de Pernambuco, é editor de várias revistas e é autor do livro José de Castro, Um Pequeno Pedaço do Incomensurável. Muito obrigada, professor Hermes, seja bem-vindo e fique à vontade. Obrigado, professora Érica, boa tarde a todos e a todas. Eu não sei se vocês já colocaram para gravar, fiquem à vontade também para realizar a gravação. Eu vou compartilhar aqui um slide, tá bom? E espero que tenhamos aqui uma tarde de debates e sobretudo, de uma conversa e de sempre muitos aprendizados. Espero que vocês estejam também me ouvindo bem, certo? Por favor, me informe, certo? Bem, primeiramente, eu queria agradecer o convite ao professor Raul Manhães, ao professor Eduardo Padron, também a professora Érica Cadena, e também me desculpar pela ausência na semana passada, onde tive um problema pessoal que está se encaminhando para ser resolvido e não pude participar de acordo com o cronograma que estava estabelecido. Mas encontramos em nossas agendas o dia de hoje para que a gente pudesse realizar essa conversa, essa palestra, esse diálogo, de acordo com o que o professor Raul Manhães me pediu. Essa é uma disciplina que eu já tenho participado há alguns anos, né? Eu acho que é o terceiro ano, se eu não me engano, que eu participo dessa disciplina, com muita alegria, e, sobretudo, procurando colaborar com o programa de neuropsiquiatria e ciências do comportamento, que é uma área bem distante da área que eu trabalho, do meu campo de atuação, mas que nos últimos anos nós temos conseguido construir diálogos, interfaces e uma série de possibilidades de pensar a epistemologia, de pensar a produção do conhecimento e, obviamente, a partir também do lugar de onde eu falo, né, do lugar de um profissional que é formado em História, seja na graduação, seja no mestrado, no doutorado, e que já tem alguns anos de atuação no ensino superior e também no ensino básico, né? Eu sou um professor que vem do chão da escola pública, fui durante 7 anos professor do ensino básico e que, posteriormente, acabei migrando a minha carreira também para o ensino superior, né? Também atuo a partir das minhas pesquisas e da minha atuação profissional em arquivos, né? Tive uma passagem também pela Fundação Joaquim Nabuco, até também como consultor da Unesco, para um projeto importante lá que envolve os acervos do Josué de Castro e do Miguel Arraes, e também tem uma atuação junto ao Arquivo Público do Estado de Pernambuco, uma instituição extremamente importante para o campo da pesquisa nas humanidades e, sobretudo, também nas ciências sociais aplicadas. Bem, minha gente, a minha intenção aqui hoje é apresentar um pouco, como diria lá o Deleuze, a maquinaria que me envolveu a construir, que me moveu a construir a minha tese de doutorado, defendida em 2016 na Universidade Federal de Pernambuco, no Centro de Filosofia e Ciências Humanas e no programa de pós-graduação em História, orientada pela professora Regina Beatriz Guimarães Neto,
e que versou sobre a trajetória política e intelectual de Josué de Castro, certo? Então, aí a gente começa a apresentar um personagem, tá? Então, eu acho que é um pouco essa perspectiva que eu trago hoje aqui. Essa tese, em 2022, ela se desdobrou em um livro. Então, nós temos a publicação de um livro, né? Ao final, eu posso falar um pouco mais, estou com ele aqui em mãos, né? Josué de Castro, um pequeno pedaço do incomensurável, foi publicado pela Paco Editorial. Vocês encontram o livro para ser comprado, adquirido no site da própria editora ou também na Amazon. E esse livro ele tem sido muito bem aceito, infelizmente, até pelo momento que o país passou e passa ainda nos últimos anos, que é um momento de insegurança alimentar, de instabilidade política e econômica, que enfrentamos, sobretudo, de 2019 até 2022, passando também, alargando um pouquinho o tempo, principalmente a partir de 2016, quando o Brasil volta ao mapa da fome, onde centenas e milhares de pessoas, um percentual significativo da nossa população, volta ao mapa da fome, né? Então, sempre que o Brasil envereda por essa questão de insegurança alimentar, o pensamento de um dos principais intelectuais brasileiros, infelizmente, sistematicamente esquecido, apesar de que esse esquecimento ele foi produzido, depois eu falo um pouco sobre isso, Josué de Castro passa a ser lembrado, né? Josué de Castro passa a ser lembrado a partir das suas obras, a partir da sua trajetória de vida, que, sobretudo, construiu uma ponte para criar possibilidades para combater a fome no mundo. Então, Josué de Castro nasce em 1908 em Recife e falece no exílio em 1973 em Paris. Esse intelectual que se dedica a vida inteira a combater a fome, ele tem uma série de livros publicados, mas os seus livros mais conhecidos são Geografia da Fome e Geopolítica da Fome. Geografia da Fome, publicado em 1943, e Geopolítica da Fome, publicado em 1951. Essas obras, elas têm uma dimensão de denúncia. Elas denunciam as causas da fome e, sobretudo, propõem soluções para combater a fome no mundo. Então, eu, na época, na construção do meu doutorado, eu queria, inicialmente, pensar um tema de pesquisa que pudesse me levar para o mundo, que pudesse me satisfazer naquela ânsia de um jovem que estava se lançando na carreira acadêmica, de entender um pouco mais da história em suas dimensões amplas. Em outras palavras, eu precisava de um tema que fizesse com que a minha posição local me levasse a me comunicar com o mundo. E a partir desse personagem que eu encontrei, sobretudo na minha dissertação de mestrado, quando eu estava trabalhando uma cidade do interior de Pernambuco chamada Arco Verde, especialmente focando nos comerciantes de alimentos que nos anos 70 passaram por uma instabilidade muito grande. Quando chega um primeiro supermercado, isso desestabiliza as redes de apoio, as sociabilidades, aquele sistema econômico local de subsistência. E nos depoimentos que eu colhi, uma série de entrevistas, as pessoas elas não encontravam palavras para definir a fome. A fome ela envergonhava essas pessoas, a fome ela era tratada não necessariamente com a palavra fome, mas eu passava necessidade, eu senti dificuldades, eu e minha esposa
ficamos em uma situação difícil, e aí eu comecei a entender como a fome ela era voraz na memória dessas pessoas, como a fome ela envergonhava essas pessoas, como a fome era dolorosa para essas pessoas, e eu precisava encontrar um pensador, um intelectual que me ajudasse a interpretar esses depoimentos, essas entrevistas. E eu acabei me encontrando com Josué de Castro naquele momento ainda no mestrado. Até então eu nem imaginava que iria buscar caminhos para entender a trajetória intelectual e política desse um dos principais pensadores do pensamento social brasileiro, nascido aqui em Pernambuco, como eu disse para vocês, e até então bastante esquecido, né? Seja porque suas obras não foram republicadas de maneira significativa, seja porque Josué de Castro morreu no exílio, e seja também porque nós passamos por um momento terrível na sociedade brasileira, que foi a ditadura civil-militar, que durou 21 anos, de 1964 a 1985, quando o pensamento social brasileiro foi censurado, quando o pensamento social brasileiro foi perseguido, e, de maneira ampla, vários outros intelectuais foram perseguidos, mas, infelizmente, a obra de Josué de Castro não deixou discípulos, a obra de Josué de Castro não deixou pessoas que pudessem, de algum modo, levar à frente o seu legado, né? Então, apresentando um pouco esse personagem, esse pensador construiu uma maquinaria super interessante no seu pensamento, porque Josué de Castro se formou em medicina em 1929 na Universidade Federal, na época, Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro, hoje, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Iniciou o curso na Bahia, mas transferiu o curso para o Rio de Janeiro, que na época era a capital do Brasil, e desde muito cedo se interessou pelas questões da nutrição, da nutrologia especificamente. Mas, mesmo estando em uma área que não estava necessariamente relacionada com as humanidades, a medicina daquele período principalmente, ele nunca deixou de se interessar pela sociologia, pela filosofia, pela história e, sobretudo, também pela geografia. Então, ao longo de sua trajetória, Josué de Castro foi construindo saberes em diversos outros campos intelectuais, em diversas outras áreas. Então, ele vai acumulando o lugar de médico, que lhe dava uma condição de clinicar, principalmente a partir dessa perspectiva da nutrologia, mas também conquistava um espaço como professor. E aí é nessa perspectiva que ele vai buscando possibilidades para construir o seu pensamento, nesse trânsito entre universidades, quando ele se forma médico, quando ele volta a clinicar, volta para o Recife especificamente, quando aqui inicia a sua própria caminhada enquanto docente na Faculdade de Ciências Sociais do Recife, que funcionava no interior da Faculdade de Direito, e depois quando ele vai também ministrar aulas na Faculdade de Medicina de Pernambuco. Posteriormente, ele retorna para o Rio de Janeiro e lá vai vivenciar uma experiência universitária muito importante na Universidade do Distrito Federal, fundada pelo eminente educador Anísio Teixeira. Então, Josué de Castro ele é aquele médico que vai se formando intelectualmente a partir de um trânsito entre campos de saber e, sobretudo, também na universidade. Ele vai conquistando espaço na universidade. Por outro lado, é também um intelectual público, para utilizar o conceito aqui do Peter Burke e da Maria Lúcia Palhares Burke, dois historiadores de mão cheia, que utilizam esse conceito para pensar
um outro intelectual pernambucano, sociólogo Gilberto Freire. Mas aqui vamos tomar emprestado esse conceito de intelectual público. O que é o intelectual público? É aquele que lança mão do seu discurso para o espaço público também. É aquele que está preocupado com questões socialmente vivas. É aquele que constrói possibilidades de diálogo com a sociedade insistentemente. É aquele que está nas capas dos jornais, principalmente nos anos 40 e nos anos 50, denunciando o flagelo da fome no Brasil, trazendo para a arena política também as ideias que são pensadas no seu gabinete, principalmente quando ele se torna deputado federal pelo PTB de Pernambuco e vai primeiro para o Rio de Janeiro, depois para Brasília, levar as suas ideias e, sobretudo, afirmar que a reforma agrária era o caminho para combater a fome no Brasil e também no mundo. Enfim, essa é uma breve apresentação do Josué de Castro nessa perspectiva de entendermos a complexidade desse personagem. Um personagem que foi médico, professor, diplomata, político, presidente de diversas associações, escritor renomado, traduzido em 24 idiomas, best-seller com seu livro Geopolítica da Fome, e que nós brasileiros pouco conhecemos a vida e obra de Josué de Castro. Então, é um breve panorama que eu queria iniciar essa nossa fala aqui hoje, nessa disciplina de teorias da epistemologia. Tá? E aí, veja, para pensar Josué de Castro, eu precisei construir e realizar, como um bom historiador deve fazer, como reza a cartilha de um historiador, de realizar uma ampla pesquisa, né, que se iniciou, sobretudo, aqui em Pernambuco, obviamente, na Fundação Joaquim Nabuco, no CEIBRA, ali em Apipucos, onde o acervo pessoal de Josué de Castro está salvaguardado. Um acervo gigantesco, onde você tem correspondências, fotografias, anotações, trechos de obras que ficaram ali pela metade, trechos de obras manuscritas, jornais, periódicos do mundo todo, cartazes, prêmios, enfim, uma infinidade de materiais, de documentos que foram produzidos por Josué de Castro e, sobretudo, também salvaguardados pela própria família no momento inicial. Então, isso denota que Josué de Castro já era um intelectual preocupado com o futuro. Josué de Castro era um intelectual preocupado com o seu legado, certo? Então, esse é um ponto importante de pensarmos aqui essa perspectiva também, que ele já lançava para o futuro a necessidade de guardar esses documentos, talvez com um desejo de ser lembrado. O professor Raul Manhães está nos mandando mensagens dizendo que está numa atividade do CNPq e que, infelizmente, não poderá estar conosco aqui na sala. Professor Raul, fique à vontade, fique tranquilo, porque eu sei que o senhor não está na sala, mas o seu coração, com certeza, está conosco, certo? Fique absolutamente tranquilo, a professora Érica está aqui conosco, conduzindo da melhor maneira os trabalhos, tá bom? Então, o arquivo público também foi muito importante para mim aqui em Pernambuco. No Rio de Janeiro, a Academia Brasileira de Letras, o Arquivo Público do Rio de Janeiro, o Arquivo Nacional, a Faculdade, a Fundação desculpem, a Casa Rui Barbosa, a Biblioteca Nacional, o Proedes da UFRJ, enfim, eu estou trazendo aqui para vocês uma infinidade de acervos, como, por exemplo, a própria Fundação Getúlio Vargas, em Brasília também o Arquivo Nacional, a Biblioteca do Congresso Nacional, o Itamaraty, o acervo do Itamaraty, afinal, Josué de Castro foi diplomata, pertenceu aos quadros do Itamaraty, e depois de fazer essa pesquisa documental, que sem documento o historiador
não sobrevive, então talvez uma grande parte de vocês precise de laboratório para realizar suas pesquisas. O historiador ele precisa de arquivo, né? Os experimentos que o historiador constrói é a partir dos documentos, a partir de livros, a partir de jornais, a partir de fontes históricas, fotografias que nos ajudam a construir esse corpus documental da nossa pesquisa, para que assim a gente possa ir fazendo a leitura desses documentos e montando esse quebra-cabeça de uma vida, né? Sui generis, como foi a vida de Josué de Castro. E eu também tive a oportunidade de realizar, como a professora Érica falou na minha apresentação, um estágio doutoral, né, um doutorado sanduíche, no Instituto de História do Tempo Presente, em Paris, na França, sob a orientação do professor François Dossi. E lá eu tive a oportunidade de fazer pesquisas sobre as obras de Josué de Castro, publicadas em língua francesa na Biblioteca Nacional da França, na Biblioteca da Unesco também, onde ele teve uma articulação importante com alguns intelectuais brasileiros e estrangeiros também, e aí a sua obra passa a ter uma outra dimensão, uma dimensão quando a obra é publicada em língua francesa, que era a língua do mundo, não era o inglês, era a língua, ainda é a língua da diplomacia, mas era a língua do mundo, era a língua comercial, era a língua até a guerra. Nós tínhamos aí o principal jornal do mundo, por exemplo, era o Le Monde, né? Era a partir do Le Monde onde os outros jornais se inspiravam para construírem suas pautas, construírem suas discussões, e eu tive a oportunidade de buscar essa relação entre as obras de Josué de Castro e pensar também a circulação e as editoras onde essas obras foram publicadas lá na França. E realizei algumas entrevistas também lá na França com pessoas que conviveram com Josué de Castro ao longo do exílio, a exemplo da sua falecida filha, Sônia Castro, né, que faleceu há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, uma perda irreparável, geógrafa também, assim como Josué de Castro, e também com Alain Bouet, que foi um professor de geografia, que foi assistente de Josué de Castro na Universidade de Vincennes. Então, para vocês terem ideia um pouco assim dos espaços que eu percorri para poder construir essa obra, para poder construir esse livro, e que, na época, a intenção era a minha tese de doutorado. E aí, vejam, a partir dessa perspectiva de buscar nesses acervos, nesses arquivos, uma série de documentos, eu fui encontrando periódicos, sejam revistas, sejam jornais, correspondências ativas e passivas, ou seja, aquelas que Josué de Castro enviava e aquelas que ele recebia. Essas correspondências, para vocês terem ideia, elas estão em diversas línguas, em francês, em espanhol, em italiano, em inglês, em diversas línguas, né? Existe um contingente substancial em português, mas há uma infinidade de correspondências em outras línguas, fotografias das diversas viagens, das diversas palestras, relatórios, relatórios relacionados a inquéritos de investigação sobre trabalhadores, sobre os regimes alimentares no Brasil, que inclusive ajudaram muito Josué de Castro a pensar o livro Geografia da Fome. Para vocês terem ideia, a biblioteca de Josué de Castro, que está lá na Biblioteca Blanche Knopf, na Fundação Joaquim Nabuco, ela tem cerca de 5.000 livros, ofícios das diversas instituições que ele presidiu, inclusive uma associação fundada em 1958 em Paris, na França, chamada Associação Mundial de Luta contra a Fome, onde diversos intelectuais e políticos já alinhados com a perspectiva de terceiro mundo que estava surgindo e se fortalecendo, fundaram essa associação que deu origem a um importante livro chamado Livro Negro da Fome, discursos, seja que Josué de Castro proferiu como deputado, como palestrante, como professor, prontuários e especificamente do DOPS, prontuários da Delegacia de Ordem Política Social. Afinal, a ditadura, e até antes da ditadura mesmo, os órgãos de vigilância monitoravam cada passo de Josué de Castro aqui no Brasil e também fora, no exílio.
e relatos orais de memória, que foram as entrevistas que eu realizei. Então, esse livro, para ser produzido, para ser construído, ele contou com essa diversidade de fontes que eu estou trazendo aqui para vocês, né? Então, de certo modo, eu estou aqui dialogando do ponto de vista da produção do conhecimento, na perspectiva de um historiador, mas demonstrando como, para a minha pesquisa, para a minha área de história, esses documentos eles são fundamentais, porque principalmente para se contar, se narrar, se construir essa trajetória de Josué de Castro, que não está dada, não está pronta, ela foi construída a partir desse série de documentos, né, um olhar do historiador Helder em relação a Josué de Castro. Eu precisei contar com essa diversidade documental que vocês estão vendo. Né? E aí, vejam, eu comecei a pensar uma perspectiva temática em torno desse personagem. Shakespeare dizia, né? Shakespeare dizia que um homem que tem uma grande história para contar é como um rei. Então, eu tinha em minhas mãos uma grande história para contar, mas eu não podia me perder nesse emaranhado de documentos e de informações. Era necessário, de algum modo, sistematizar essas informações. Era necessário, de algum modo, construir pontes, elos, aproximações, distanciamentos, estranhamentos, e entender determinadas posições de Josué de Castro, entender o que estava acontecendo no mundo naquele momento, que possibilitou a criação, a produção de um sujeito como esse, certo? Então, Paul Veyne dizia o seguinte, que não é possível se tornar qualquer sujeito em qualquer época. Então, Josué de Castro se construiu enquanto sujeito a partir de um determinado presente, a partir de determinadas experiências. Então, eu percebi que era necessário fazer escolhas temáticas. A partir da leitura e sistematização dessa documentação pesquisada, nos diversos acervos citados, eu precisei pensar eixos temáticos. E esses eixos temáticos me ajudaram a pensar os capítulos da minha tese de doutorado e hoje do livro que eu acabo apresentando para vocês. Tá bom? Estou mostrando para vocês justamente essa perspectiva temática, né? Então, temos aqui formação e produção intelectual, foi um dos temas que eu escolhi, tá certo? O trânsito entre campos de saber, certo? As redes intelectuais e políticas, instituições e cargos, relações de poder, atuação partidária, aproximação com os movimentos sociais, exílio e morte. Então, esse é um ponto importante para a gente perceber como eu fui pensando essa maquinaria do livro, da tese, das discussões que eu estou aí fazendo, né? Então, essa é uma discussão que me chama a atenção, porque explica um pouco de como eu fui pensando, dialogando, construindo essas várias possibilidades, certo? Então, passando para o próximo slide aqui, eu fui pensando, a partir desses temas, algumas questões. Primeiro, era necessário pensar Josué de Castro a partir de uma perspectiva de multiplicidade do sujeito, certo? A gente tem que pensar essa lógica, né? Por exemplo, para mim, Josué de Castro não é um único Josué de Castro. São vários Josués de Castro. Ou seja, Josué de Castro se formou em medicina, não é o mesmo que morreu em Paris no exílio em 1973. Nós somos muitos,
como diria o Pirandello, o italiano, ele fala justamente nessa questão, né? Nenhum, 100.000. Então, essa é uma questão fundamental para a gente entender. Ele é um sujeito múltiplo, é um sujeito que se move de maneiras distintas, e todos nós, enquanto sujeitos, também somos assim, porque nós só somos os mesmos no número de identidade e na carteira de identidade e no nosso CPF. Nós nos transformamos o tempo todo, a cada momento, a cada discussão, a cada perspectiva, a cada aprendizado. Então, eu precisei pensar esse Josué de Castro se construindo enquanto sujeito, permanentemente se construindo. Ele não nasceu como um intelectual que combatia a fome. Ele não nasceu. Ele nasceu como ele nasceu como sujeito e que aos poucos ele foi se constituindo, se construindo a partir das demandas sociais do seu tempo. Então era necessário entender que esse médico vai se interessar, que era raro na época, por geografia, por exemplo, e vai dar aula de geografia humana. Por quê? Não era comum que um médico, naquele período, em 1930, por exemplo, se interessasse por geografia. A geografia era mais um interesse dos engenheiros e não dos médicos, certo? Mas era a geografia humana. Era um médico que precisava pensar essa perspectiva de uma lógica atrelada diretamente à humanidade. E é a partir daí que ele vai construindo uma perspectiva muito próxima daquilo que a gente chama de medicina social. Mais tarde vai ser chamado de medicina social, tá certo? Então, é interessante a gente perceber que eu trouxe algumas propostas aqui, questões que eu pensei ao longo dessa tese, né? Porque era necessário historicizar a trajetória desse intelectual, de modo a conhecer a sua trajetória de Josué de Castro, né, a trajetória desse intelectual, de modo a compreender sua construção como intelectual e político entre as décadas de 30 e 70. Então, é mais ou menos esse recorte que eu faço, certo? É necessário também analisar essa perspectiva de uma configuração do Estado Nacional Brasileiro e, sobretudo, também de entender que um intelectual como Josué de Castro, que está atrelado a questões de Estado no Brasil, ele só poderia se constituir dessa forma a partir de um Estado nacional estatista, da construção desse Estado nacional estatista, que é justamente esse período que vai principalmente da década de 30 até 1964, porque em 1964 nós temos um golpe, certo? Um golpe que esfacela a nossa incipiente democracia que foi construída naquele período, certo? Então, era necessário entender e problematizar como os estudos de Josué de Castro sobre a fome contribuíram para a sua projeção como intelectual e político preocupado com as questões sociais. Esse era um outro ponto central também. A partir dessas perspectivas, foi possível também refletir sobre a articulação entre os diversos campos de saber onde ele transitou, como eu falei, a medicina, a nutrologia, passando pela nutrição também, que estava em construção, depois pela própria geografia, a história, a sociologia, esse trânsito entre campos de saber e a própria filosofia, tá? E as redes intelectuais que ele vai construindo, ou seja, Josué de Castro constrói uma perspectiva muito importante nesse sentido, né? Porque ele vai trazer uma variedade de contatos, vai construir uma variedade de contatos e redes intelectuais que também vão ajudar na sua própria formação intelectual e que também vão colocá-lo como intelectual preocupado com uma série de demandas sociais
do seu tempo presente. Bem, e aí, como é que o livro ele vai ser dividido, né? Como é que a gente vai pensar esse livro a partir dessas diversas questões, né? Eu acho que aí é um dos pontos centrais. Nós temos um primeiro capítulo, que eu já falo dele, mas eu acho que aquela perspectiva de uma, eh, de uma lógica de multiplicidade de sujeito não pode ser esquecida. Na epígrafe que inicia o meu livro, eu trago um excerto que o próprio Josué de Castro escreveu em um livro chamado Três Personagens. Nesse livro, Três Personagens, ele traz o seguinte excerto, que diz o seguinte: Calderón de la Barca, em seu alto sacramental alegórico, o grande teatro do mundo, faz seus personagens entrarem em cena pela porta da vida e dela saírem pela porta da morte. Nesta alegoria do teatro do século XVII, quis o dramaturgo espanhol evidenciar que a fugacidade da vida dos homens, dentro dos seus singulares destinos de simples mortais, que, embora presumam viver, estão apenas representando no grande teatro do mundo. Somos todos personagens, personagens diversamente ataviados pelo destino, para que bem se represente esta comédia aparente que faz o humano sentido. Uns grandes personagens que enchem a cena, outros mesquinhos ou vulgares, vagos, comparsas que esgueiram silenciosos como sombras no palco da vida. Então, esse excerto me chamou muita atenção quando ele faz esse livrinho, que é uma série de discursos que ele produz no Congresso Nacional e que acaba publicando, onde ele traz ali o Einstein, discursos sobre o Einstein, sobre o Fleming, figuras que entusiasmavam Josué de Castro a compreender o próprio mundo daquela época, inclusive um discurso sobre o próprio Roosevelt também. Então, os três personagens que ele pensa são o Einstein, o Fleming e o Roosevelt, né? Então, esse excerto do Calderón de la Barca mostra justamente essa perspectiva de multiplicidade do sujeito. Nós somos todos personagens nesse grande teatro do mundo. Aí vem um conceito de representação e vem esse conceito também de multiplicidade do sujeito, de pensarmos possibilidades, de pensarmos que não somos um único ser, que estamos em constante transformação o tempo todo. E, ao mesmo tempo, nesse grande palco que é a vida. E aí eu passei a pensar na perspectiva do livro, porque eu não queria contar a história de Josué de Castro a partir daquela história tradicional, nasceu, viveu e morreu, né? Essa linearidade, ela me incomodava muito. Eu dizia, como é que eu vou pensar e refletir sobre uma trajetória e contar essa história de maneira diferente? Afinal, o historiador se preocupa muito com a narrativa, né? De como nós vamos construir essa história, de como nós vamos contar essa história. Essa era uma preocupação central desde o início da minha tese, mas também nas minhas pesquisas. Eu ficava pensando, eu estou com um volume muito grande de documentos, como é que eu vou contar a história desse homem? Como é que eu vou contar e narrar a história desse personagem? Então, isso era algo que me maltratava bastante naquele momento, para compartilhar com vocês o sentimento. Até que eu li um livro chamado O Estrangeiro, de Albert Camus. Vocês devem conhecer o Camus, né? Que é um importante literato, talvez um dos mais importantes do século XX, daquela geração ali dos anos 50, 60. E Camus tem um livro chamado O Estrangeiro, né? Que ele vai ele inicia o livro pela morte da mãe, certo? Então o livro inicia com a morte. E aí eu pensei, a morte de Josué de Castro, ela tem um significado muito grande.
Por quê? A morte de Josué de Castro não é simplesmente a morte de um sujeito. A morte de Josué de Castro é a morte de um projeto de país. É a morte no exílio. Um intelectual foi um intelectual que pensou o Brasil, pensou soluções para combater a fome e que morre no exílio, com depressão e saudade do seu país. Então, ele dizia que não se morre de doenças naturais, se morre também de saudade. Esse é um relato de diversas pessoas que encontraram Josué de Castro no exílio, né, e que encontraram aquele sujeito totalmente transformado pela experiência do exílio. Então, no meu livro, eu também conto um pouco dessa perspectiva. Né? Então, eu analiso como o acontecimento da morte de Josué de Castro ele foi lembrado por jornais nacionais e internacionais. E aqui no Brasil, pasmem, em virtude da censura também, o nome de Josué de Castro, o nome dos seus livros foi censurado pela ditadura militar, os seus livros foram censurados. Quem fosse pego com o livro de Josué de Castro era considerado comunista, por exemplo. Né? É um absurdo, a violência do Estado. Né? E os jornais do Brasil, por exemplo, Diário de Pernambuco, quando Josué de Castro morre em setembro de 73, diz: morre Josué de Castro no exílio, ponto final. Certo? A maioria dos jornais: faleceu de infarto em Paris, Josué de Castro, onde vivia no exílio. Ponto. Não havia um obituário trazendo aqui no Brasil detalhes sobre a sua vida, sobre as suas obras, sobre as preocupações que ele teve enquanto intelectual, enquanto político, enquanto diplomata. Enquanto diplomata, por exemplo, ele estava discutindo o desarmamento no mundo, desarmamento nuclear, durante o governo de João Goulart, para vocês terem ideia no que Josué estava envolvido, certo? Então, essas demandas, elas não estavam presentes nos jornais brasileiros, à exceção de um, que era o jornal de um pernambucano chamado Barbosa Lima Sobrinho, que foi governador de Pernambuco e também foi da Academia Brasileira de Letras, foi político lá no Rio de Janeiro também, e que, no dia da sua morte, publica a seguinte reportagem em um periódico chamado O Jornal, lá do Rio de Janeiro: de volta à terra. Veja o paradoxo dessa frase, de volta à terra. De volta à terra, o Brasil é a terra, 7 palmos de terra. Não é? Porque o corpo volta, mas Josué, com vida, foi proibido de voltar ao Brasil pelos militares e a família tentou diversas vezes que ele voltasse. Certo? Então, a morte e a relação com a memória em um momento de restrição das liberdades individuais na história do Brasil e a atuação de Josué de Castro na França como intelectual também. Então, na medida em que eu vou contando a morte, eu vou também mostrando o que é que ele estava fazendo no exílio. O que é que ele fez no exílio? Ele foi professor, fundou uma universidade, a Universidade de Vincennes. Ele presidiu um centro internacional de desenvolvimento que visava criar políticas públicas para desenvolver os países subdesenvolvidos. E, no momento da sua morte, o Le Monde traz na capa a morte de Josué de Castro. O The New York Times noticia. The Washington Post noticia. O mundo noticia a morte de Josué de Castro e o Brasil silencia. Certo? Então, isso a gente vai percebendo nos jornais. No capítulo 2, então, assim, eu começo pela morte e mostro essa morte, né, trágica, como esse projeto de país que se perde, né, e, ao mesmo tempo, mostro o exílio dele. Aí depois eu vou contando a vida de Josué de Castro. Né? E aí, nesse capítulo 2, um mundo chamado Josué de Castro, eu vou mostrando justamente a formação, quem foi Josué de Castro, né? Como ele vai se formando enquanto intelectual, esse trânsito entre campos de saberes, a atuação dele como professor universitário em diversas instituições,
até chegar à Cátedra de Geografia Humana na Universidade do Brasil, em 1948, certo? Então, ele consegue construir essa trajetória, sendo colega, por exemplo, de Sérgio Buarque de Holanda, de Gilberto Freire, também lá no Rio de Janeiro, e consegue se tornar professor catedrático da Universidade do Brasil, certo? Então, aí vocês têm uma foto da formatura dele, né, uma fotografia da formatura dele no Rio de Janeiro, em 1929, na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, e depois uma fotografia do momento em que ele toma posse na Cátedra de Geografia Humana na Universidade do Brasil, em 1948. E é importante também dizer que é justamente nesse período em que ele acaba posterior à publicação de Geografia da Fome, certo? E aí é onde eu entro no terceiro capítulo, nessa perspectiva de construir uma relação com os livros dele, certo? Quem é esse autor? Então, eu vou construindo, por exemplo, a compreensão a respeito dessas geografias do tempo. É como se você estivesse falando aí de geografias, de geoescritas do tempo. Por quê? Porque quando Josué de Castro escreve Geopolítica da Fome e publica em 1946, nós estávamos em guerra no mundo, certo? A guerra de 39 a 45, a Segunda Guerra Mundial. E Josué de Castro, enquanto técnico de laboratório, enquanto intelectual voltado para as questões alimentares, vai colaborar de maneira sistemática para que o Brasil pudesse desenvolver tecnologia suficiente para produzir a ração que iria alimentar os soldados na guerra, os soldados brasileiros na guerra. Então, ele trabalha nesse projeto. Então, vocês vejam ali uma fotografia dele em Miami, onde ele vai, em 1943, manter contatos com a indústria alimentícia americana, principalmente a Nestlé, onde ele vai construir uma ponte para trazer tecnologia para o Brasil para que a ração dos soldados brasileiros que iriam para a Segunda Guerra Mundial pudesse ser produzida aqui. Além disso, ele vai ter uma articulação importante durante o governo Vargas, no Estado Novo, na perspectiva de trabalhar em algumas instituições, como uma instituição voltada para a alimentação, né, nacional. Então, ele vai estar junto desses projetos nacionais voltados para a alimentação. Concomitantemente, ele está pensando o Brasil, certo? Ele está pensando o Brasil. Durante o governo Vargas, era difícil construir um livro, principalmente integrando o governo Vargas, que fosse denunciar a fome no Brasil. Mas a guerra traz para a ordem do dia essa questão da fome. Então, a fome ela passa a ser um dos grandes problemas do pós-guerra na Europa. E Josué de Castro aproveita esse momento, essa demanda social daquele presente e publica Geografia da Fome, a Fome no Brasil. Então, ele consegue publicar esse livro e, nesse livro, há o primeiro mapeamento, né? O primeiro mapeamento da fome no Brasil a partir de regiões. Então, ele constrói um mapa e, nesse mapa, ele vai delimitando que a fome do litoral é diferente da fome do semiárido, que a fome da Amazônia é diferente da fome que acontece no sul do país, e vai fazendo um levantamento da fome endêmica, da fome pandêmica, e vai construindo, mapeando e, pela primeira vez, tornando visível a fome no Brasil, certo? Eu acho que esse é um ponto central dessa discussão, né? Esse é um ponto central porque o Josué de Castro ele é, digamos assim, o pioneiro a denunciar a fome no Brasil. E esse livro ganha prêmios.
Esse livro ganha o prêmio Pandiá Calógera, da Academia Brasileira de Letras. E também rende uma discussão que está no livro, mas também está em um artigo que eu publiquei em uma revista do Rio de Janeiro chamada Intelectos, onde a Geografia da Fome é entendida como uma obra denúncia. E, ao mesmo tempo, tem aqueles que festejam a Geografia da Fome como uma obra importante para que o Brasil possa visualizar a fome, que até então não havia sido vista como deveria, seja pelo Estado, seja pela sociedade civil organizada, mas também tem aqueles que criticam. Vão dizer que José de Castro está jogando contra o Brasil, que está construindo um discurso negativo para o Brasil, falando de fome, né? Como nós sabemos que a denúncia ela tinha um fundamento. A denúncia contra a fome ela tinha um fundamento porque ela denunciava um problema social gravíssimo que estava enraizado na nossa própria estrutura agrária, a concentração de terras nas mãos de poucas famílias, de poucas pessoas, algo que está presente nesse país até hoje. Posteriormente, aí para seguir bem o roteiro do livro, tá? Aí no quarto capítulo, eu não poderia deixar de falar da participação de Josué de Castro em um organismo internacional fundamental, que vocês devem conhecer, a FAO, Fundação para a Alimentação e Agricultura da ONU, com sede em Roma. Essa organização ela é muito importante porque ela hoje traz uma série de balizas sobre a fome no mundo. Ela foi fundada justamente com a intenção, no pós-guerra, de criar possibilidades de combate à fome. Josué de Castro já integra no governo Dutra, lá no final dos anos 40, uma comitiva que vai até Roma, que é a primeira comitiva brasileira que se integra a esse projeto internacional do combate à fome, e na década de 50, já no terceiro governo Vargas, né, segundo governo Vargas, perdão, nos anos 50, ele passa a ter o apoio do governo Vargas para disputar a presidência da FAO, a presidência do Conselho Consultivo da FAO. E ele se torna presidente do Conselho Consultivo da FAO, liderando uma série de políticas públicas nos anos 50 que a ONU encaminhava para combater a fome no mundo. Então, isso tem dois caminhos aí importantes para o Josué de Castro. O primeiro deles é justamente pensar a perspectiva de que a sua obra teria uma repercussão internacional, principalmente a partir de 1948, quando Geografia da Fome é publicada em língua francesa, e depois, quando ele publica a pedido de uma editora norte-americana chamada Little Brown and Company, que encomenda um livro para ele que explicasse a questão da fome no mundo, e ele publica Geopolítica da Fome, que é, de fato, o livro que vai repercutir internacionalmente, porque ele vai analisar, a partir da mesma metodologia que ele utiliza para as regiões brasileiras, ele vai utilizar para pensar o mundo a partir dos continentes. Então, ele vai analisar o continente africano porque tem fome, e vai atrelar isso ao imperialismo. Então, Josué de Castro, já naquele momento, trazia uma perspectiva de um pensamento anticolonial, certo? Quando ele fala da América Latina, sobretudo dos países que foram colonizados pela Espanha, do Brasil, que foi colonizado por Portugal, ele vai demonstrar como essa estrutura agrária ela foi danosa para a construção desses países, né? Então, como a colonização, como a estrutura agrária empregada no processo de colonização, como ela foi danosa para essa sociedade e acaba por hoje ainda produzir fome, certo? Isso ele também vai analisar a própria China com as políticas públicas em torno do combate à fome, mas também os desastres que aconteceram na China, principalmente nas edições que são posteriores à Revolução Chinesa, principalmente lá no final da década de 50. E é interessante a gente
perceber como esse livro, Geopolítica da Fome, ele também estava atrelado àquele sentimento de finitude do mundo após as discussões atômicas, né? Porque o que Josué de Castro não entendia e denunciava sistematicamente na FAO era como as potências, as diversas potências, Estados Unidos e União Soviética à época, em tempos de Guerra Fria, gastavam milhares de dólares em investimentos bélicos e não criavam possibilidades de combater a fome no mundo. E aí ele vai apontar, por exemplo, soluções para isso. Ele queria criar, por exemplo, uma reserva internacional de alimentos que pudesse atender diretamente os países que estavam em epidemias de fome. Isso seria, por exemplo, extremamente frutífero em momentos de pandemia, como a pandemia do Covid-19 que nós vivemos, né? Uma ideia extremamente atual para o que nós vivemos recentemente. E é interessante também dizer que esse trabalho na FAO frustrou bastante Josué de Castro, porque apesar dele ter colhido novas redes intelectuais, de ter conseguido publicar suas obras, lançar seu discurso para o mundo, mas ele saiu extremamente decepcionado porque ele passou a perceber que aquelas potências não tinham interesse de acabar com a fome no mundo. Elas tinham interesses bélicos, comerciais e de outra natureza, mas combater a fome, de fato, não tinha esse interesse. E é também interessante dizer que é nesse momento onde Josué de Castro vai ter uma atuação partidária, apesar de ir a Roma sempre nessa atuação internacional para o Conselho da FAO, para presidir o Conselho da FAO em Roma, mas ele aqui é eleito deputado federal pelo Partido Trabalhista Brasileiro. E vai se aproximar, sobretudo, dos movimentos sociais. À época, o movimento dos trabalhadores rurais, que era o movimento das ligas camponesas, liderado por Francisco Julião. Então, ele vai estar próximo de Francisco Julião quando há uma grande desapropriação do engenho Galileia em Vitória de Santo Antão em 1959, certo? Então, ele vai estar próximo ali desse movimento, dessa reivindicação pela reforma agrária. Enquanto deputado, ele também se decepciona bastante, porque cita em alguns momentos que que a política no Brasil, que o Congresso Nacional é um lugar de defesa dos interesses pessoais e não dos projetos coletivos de bem-estar da sociedade. E ele acaba, em 1962, deixando o cargo, já reeleito deputado federal, para ir assumir em Genebra uma diretoria importante, uma função diplomática nomeada pelo presidente João Goulart, né, já a partir de 63, como embaixador para assuntos ligados à ONU em Genebra. E aí é como eu disse para vocês, retomando esse ponto, quando Josué de Castro vai empreender uma luta importante dos caminhos para o desarmamento atômico no mundo, tá certo? Então, essa são questões aí discutidas nesse capítulo e que, de algum modo, se entrelaçam com as demais teses que eu apresentei aqui para vocês. Estou já terminando, tá, pessoal? Para que a gente possa entrar também no momento de debate. No quinto capítulo, e aí me chamou muita atenção, porque esse quinto capítulo é intitulado O Homem, a Terra e a Luta, né? Para parafrasear o Euclides da Cunha lá no livro Os Sertões, né? Porque se eu comecei o livro com a dimensão da morte, que era a morte do Brasil, eu também entendia que 1964, e sobretudo as lutas que antecederam 1964, também estavam relacionadas com essa interrupção de um projeto de país. E aí é onde eu chego a discutir nesse último capítulo justamente essa
perspectiva de um Brasil que estava sendo construído, de um Brasil que estava sendo pensado nesse período democrático de 46 a 64, com uma perspectiva de uma Constituição que tinha no seu cerne a ilegalidade de um partido comunista, que a partir daí já tinha um problema democrático sério de pluralidade de pensamento, mas que tinha um cunho social a partir dessa perspectiva de um nacional desenvolvimentismo no Brasil, de um estado de bem-estar social que passava a ser pensado também, inspirado naquilo que aconteceu na Europa no pós-guerra. Então, enquanto deputado federal, Josué de Castro também esteve próximo dos debates da criação da Sudene. E nessa revista, intitulada O Observador Econômico e Social, Josué de Castro trava um intenso debate com Celso Furtado, porque Celso Furtado estava preocupado com o que hoje a gente conhece como agricultura exportadora, né, a agroexportação, e pensando isso para o Nordeste, enquanto Josué de Castro dizia, olha, a gente tem que pensar um pouco em outro viés. Nós precisamos pensar numa perspectiva de uma agricultura de subsistência, que possa trazer renda para a população, que possa ajudar a combater a fome, que possa fortalecer o mercado interno e que isso venha atrelado a uma reforma agrária. E o Celso Furtado discordava de muitos desses aspectos. Então, esse foi um dos debates intelectuais mais ricos do final dos anos 50 e ali praticamente até as vésperas do golpe de 64, teve diversas repercussões. Então, Josué de Castro também em debate com um outro grande intelectual, um outro grande pensador, que foi o Celso Furtado. Mas o projeto que acaba vencendo é o projeto de Celso Furtado, não é o de Josué de Castro, né? E mesmo assim, ele acaba assinando, enquanto deputado federal, a Operação Nordeste, ajudando a criação da Sudene, que talvez tenha sido um dos únicos feitos de Juscelino Kubitschek para o Nordeste naquele período, que vivia uma intensa seca, problemas sérios também, os movimentos sociais convulsionados numa perspectiva revolucionária, né, muito forte, e a intenção também de lutar pela sobrevivência. Então, tinha todo um ambiente social que o Nordeste, naquele momento, vivia e que Josué de Castro estava, como eu disse anteriormente, próximo dessa luta dos trabalhadores. E aí tem um livro que, nesse capítulo, eu analiso, que Josué escreveu no exílio. Ainda ali, de 64 para 65, nas incertezas do golpe, do que iria acontecer, se aquela ditadura ela seria rápida ou não, porque o que se falava muito é que a ditadura ela seria realmente algo transitório, rápido, apenas para aquele momento ali de dificuldade institucional do governo de João Goulart, quando, na verdade, os militares se apropriaram do poder durante 21 anos. Né? Então, e construíram um regime extremamente violento que vocês puderam ver e assistir de maneira até pedagógica no filme Ainda Estou Aqui, inspirado no romance, no livro do Rubens Paiva, Marcelo Rubens Paiva. Né? Então, nesse Sete Palmos de Terra em um Caixão, Josué de Castro vai fazer uma releitura dos anos 50 e início dos anos 60. E aí ele vai trazendo toda essa análise, demonstrando como as esquerdas estavam convulsionadas, demonstrando os posicionamentos dele e, sobretudo, também a luta pela reforma agrária que estava sendo empreendida no Brasil. Em outras palavras, nesse livro, Sete Palmos de Terra em um Caixão, ensaio sobre o Nordeste explosivo, Josué constrói teses que demonstram que um processo de uma certa revolução progressista foi interrompido aqui no Brasil com o golpe civil-militar de 1964, inclusive com a cassação do seu mandato, porque Josué de Castro esteve entre os primeiros 40 cassados
pela ditadura civil-militar no ato institucional número 1. E aí, para fechar, né, essa discussão e um pouco do livro, até também para vocês ficarem com vontade de ler, espero que sim, para que vocês reflitam sobre essa perspectiva, né, de quando nós estamos fazendo um trabalho acadêmico, quando nós estamos escrevendo, pensando a maquinaria de uma obra, de uma pesquisa, de toda uma construção, é como se a gente fosse escrevendo determinadas páginas e realizando uma viagem sem saber qual seria o destino final, né? Então, eu fui percorrendo inúmeros acervos, inúmeras cidades onde José de Castro viveu, inúmeras visões de mundo, pensando o ativismo no combate à fome, pensando as suas atividades intelectuais e políticas, enfim, muitas histórias poderiam ser contadas nessa perspectiva, muitos outros Josués poderiam ser construídos, né? Mas narrar esses acontecimentos condizentes com as normas, as regras do meu campo de saber, o campo da história, me ajudaram a, de algum modo, produzir determinados deslocamentos dessa grande travessia. Eu sempre dizia para minha orientadora que eu me sentia muito no oceano, em um barco a velas, esperando o vento, né? E que o grande momento, a principal dificuldade do velejador é justamente quando o vento não vem, né? Porque você não consegue manobrar a vela para o seu destino final. Mas a gente também não pode ficar só esperando que os ventos venham. A gente precisa construir os trabalhos e tomar decisões de acordo com as regras dos nossos campos de saber, para que a gente consiga construir os nossos trabalhos acadêmicos com êxito, né? Então, em outras palavras, era isso que eu queria trazer para vocês aqui. Queria deixar aqui a capa do livro para vocês verificarem melhor e, se tiverem interesse, posteriormente realizarem a leitura. Podem também baixar minha tese de doutorado, que está em domínio público na Biblioteca de Teses e Dissertações da UFPE. E aqui está o meu e-mail para qualquer contato, qualquer possibilidade de discussão. E queria agradecer mais uma vez ao professor Raul, ao professor Eduardo, à professora Érica, que está aqui conosco conduzindo esses trabalhos, pela oportunidade de estar aqui conversando, dialogando nessa tarde e, sobretudo, também esperando que, se possível, vocês possam realizar algumas perguntas. Estou aqui à disposição para tirar alguma dúvida e dizer que sempre estou à disposição do programa para que a gente possa continuar dialogando. Muito obrigado. Obrigada, professor Weber, pela excelente palestra maravilhosa. O senhor fez um teio pela história de José de Castro e trouxe a importância de relembrar coisas tão importantes para o Brasil, para o mundo e para o Brasil, sobre essas temáticas, como, por exemplo, as desigualdades sociais no Brasil. Eu de começar com alguns dos alunos que pode já ir levantando a mão, e queria fazer duas perguntas para o senhor. Queria saber qual foi a maior dificuldade que o senhor encontrou nessa trajetória para a construção do livro. E a outra pergunta em relação, se o senhor vai escrever outra obra em relação a José de Castro, porque assim, tantas informações que o senhor trouxe, por exemplo, quando viajou lá na França, e traz que ainda tem muita coisa que José de Castro fez e que ainda não está evidenciado, não está evidenciado que as coisas que ele fez ainda são atuais. E a última pergunta, a terceira,
o que faria José de Castro na atualidade, na questão social, na questão da fome, na questão política, já que ele era um homem multifacético. Ele, ele se encontrou em várias áreas, teve várias abordagens. Aí um homem intelectual, um homem social. Aí seriam essas três perguntas. Obrigada, professor. De nada, professora Érica. Tem alguns alunos com as mãos levantadas. Eu vou responder as primeiras perguntas e depois você passa a palavra, né, professora Érica? Isso mesmo, professor. Obrigada. Bem, professora Érica, primeiro eu queria agradecer pelas perguntas, muito bem elaboradas, muito bem colocadas. Em primeiro lugar, a maior dificuldade foi o volume da documentação. Quando eu me deparei com o acervo, de fato, eu fiquei bem assustado, né? Porque eu vi que 4 anos era pouco para dar conta de todo aquele processo, de toda aquela massa documental, e foi por esse motivo que eu tive que escolher, apesar de ter conhecido todo o acervo durante os 4 anos, do início ao fim, os documentos passaram pelas minhas mãos, eu registrei esses documentos, cataloguei esses documentos, digitalizei esses documentos, até, mas muita coisa ficou para depois, certo? Então eu tive que fazer recortes nesse corpus documental. Então é como se eu tivesse, por exemplo, enchido um quarto inteiro de documentos, de papéis, e que eu não conseguia nem entrar nesse quarto, dado o volume de documentos. Então eu tive que fazer escolhas temáticas. Então, esse foi a maior dificuldade, até chegar a essa perspectiva de ler a documentação e ter que dolorosamente fazer escolhas temáticas, porque não é fácil, porque, por exemplo, eu citei em alguns momentos aqui a questão da atuação de Josué de Castro como embaixador para assuntos ligados à ONU em Genebra, e ele lutando ali pelo desarmamento atômico no mundo. É uma das coisas que, por exemplo, eu não abordei, eu não consegui trabalhar ainda, né? E aí, já passando para uma outra pergunta, outras obras poderiam surgir a partir dessa pesquisa. Eu continuo estudando Josué de Castro, né? Eu já vou no meu terceiro projeto de pesquisa aqui na Universidade Católica de Pernambuco, e um primeiro projeto de pesquisa ele versou sobre as obras de Josué de Castro voltadas para a cidade do Recife. Josué de Castro teve uma preocupação muito grande também para pensar a cidade, seja em Homens e Caranguejos, né? Seja em fatores de localização para a cidade do Recife. Enfim, essa relação dele com a cidade era muito forte. Então, esse foi um dos temas que rendeu também alguns artigos, e ainda vão render outros artigos, né? No segundo projeto de pesquisa, eu me dediquei ao mapeamento das correspondências, trabalhar as correspondências intelectuais para pensar essas redes intelectuais, pensar essa constelação de redes intelectuais. E é um processo que a gente ainda está em andamento, apesar do projeto ter findado, mas a gente continua trabalhando com as correspondências, tanto na produção de artigos, quanto também nesse mapeamento e na tradução dessas correspondências, que eu pretendo também, em breve, em parceria lá com a Fundação Joaquim Nabuco, publicá-las. Eu acho que seria muito interessante conseguir publicar essas correspondências para que todo mundo, os pesquisadores pudessem ter acesso a essa documentação. E uma outra questão que me move hoje, nesse projeto de pesquisa mais atual, que eu continuo trabalhando com as correspondências, mas também vou trabalhar com os periódicos, é uma perspectiva de entender a fome como objeto da história. Em outras palavras, é a história da fome. É possível se pensar
a partir da própria trajetória de Josué de Castro, das instituições que ele criou, do pensamento dele, uma perspectiva de historicizar a fome no Brasil, de contar um pouco da história da fome no Brasil, que é muito diferente de pensar, por exemplo, a história da pobreza, né? Não é necessariamente a história da pobreza. A história da fome, ela também está atrelada à história da alimentação. Então, são as especificidades das discussões e os desdobramentos que as pesquisas vão trazendo, né? Então, há muito a se fazer ainda nessa perspectiva de entender como Josué de Castro, e juntamente com outros interlocutores, obviamente, pensou ações para combater a fome no Brasil e no mundo. Um outro ponto também que ainda preciso dar mais destaque é a questão da FAO. A FAO tem uma ampla documentação no acervo de Josué de Castro, a maior parte em italiano e inglês, né, em francês também. E é uma documentação que eu não me debrucei ainda como eu gostaria, né, de me debruçar, mas também espero no futuro ter tempo para isso. E esse Josué, a última pergunta, né? E esse Josué, na atualidade, né? O Josué está presente na atualidade, eu vejo, né? Ele está presente de maneira muito marcante quando ele é revisitado pelo movimento Mangue Beat, né? Pelo Chico Sainz, pela obra do Chico Sainz. Ele está presente quando ele é revisitado pelo Betinho para pensar o movimento Ação Cidadania contra a fome. Ele está presente no embrião do projeto do Fome Zero, né? Ele está presente na Aliança Global contra a Fome. O presidente Lula citou recentemente o Josué de Castro diversas vezes quando estava pensando a Aliança Global contra a Fome. Ele está presente nos nossos estudos, né, nos meus, de outros colegas também. Inclusive, me permitam compartilhar aqui com vocês a indicação em um QR Code de um livro que foi produzido por um dos idealizadores do Fome Zero, né, o José Graziano, uma figura foi presidente da FAO e que é um importante também interlocutor e uma pessoa muito séria, que eu tive a oportunidade de participar dessa coletânea que foi publicada no ano passado, Josué de Castro e a Diplomacia da Fome, né, pela Fundação Alexandre Guzmão, a editora do Itamaraty, né? E esse livro está disponível, vocês podem baixar. Foi lançado lá na FAO, também em Roma, esse livro. Foi organizado pelo José Graziano, pela Carla Barroso, pelo Saulo Abrantes, e temos estudiosos de diversas áreas, de vários campos disciplinares que pensam Josué de Castro. Temos 4 historiadores, eu, a Adriana Salai da USP, a Kênia Rios da Universidade Federal do Ceará e também o Rômulo Andrade da Fiocruz, que estamos enquanto historiadores nessa obra, mas sociólogos, médicos, pessoas de diversas áreas, economistas, estão também compondo essa obra, que é importante se vocês tiverem o interesse também de baixar gratuitamente ou comprá-la no site da Fundação Alexandre Guzmão, tá certo? Então, o Josué de Castro ele continua presente, né? E, sobretudo, na luta pela reforma agrária, que era uma das suas bandeiras principais, nas estratégias de combater a fome no mundo, e nós estamos tentando cada vez mais trazer esse caminho, né, para revisitar a obra e construir possibilidades de discussão também e de diálogo com a sociedade, e também insistir nessa memória, nessa lembrança, não só de Josué de Castro, mas de outros pensadores brasileiros que nos ajudaram a pensar e a refletir sobre o combate à fome aqui no Brasil e no mundo. Não sei se eu respondi, professora Érica. Obrigada, professor.
certeza. Até quando o senhor respondeu, aí fiquei pensando na dificuldade das línguas, porque o senhor falou que achou documentos em línguas. Fiquei pensando, isso também pode ter sido uma dificuldade. Falha um No pouco a internet. levantamento das informações que o senhor fez. Mostra para Joaci, Joaci, para fazer essa pergunta. Muito obrigado, Joaci, pela pergunta. Veja, Joaci, eu acho que essa questão da fome, particularmente, ela me toca muito, né? Então, a cada achado na pesquisa que demonstrava a sensibilidade de Josué de Castro nesse desejo, nessa praticamente ambição da vida dele de denunciar a fome, isso me emocionava muito, né? Porque quando eu entrevistei os filhos dele, eu pude ter noção um pouco de quem era Josué de Castro no dia a dia, no cotidiano, porque a memória dos filhos era a memória de que era o pai que vivia lendo, escrevendo, sabe, nessa luta constante para construir e dar visibilidade à questão da fome, né? Seja pelas obras, seja por uma entrevista que dava para um jornal, um artigo que escrevia, atuação como professor, como deputado, como embaixador, enfim, foi uma vida dedicada ao combate à fome. Isso me marcou muito, né? Então, a cada descoberta, a cada escolha, né? E também me marcou bastante a questão do exílio, né, da morte no exílio, porque o primeiro capítulo do livro ele mostra ali uma trama muito perversa que foi produzida contra o Josué de Castro. Você tem ideia? Ele, quando há o golpe de 64, ele vai ter diversos países que vão oferecer o asilo político para ele. A própria Itália, porque se pensou, como ele já tinha sido presidente da FAO, iria para a Itália, o Chile, que mais tarde, anos depois, praticamente aí 10 anos depois, teria uma ditadura, né, uma ditadura sanguinária do Pinochet, ele acabou não indo para lá, a Venezuela e a própria França. Na França ele já tinha redes intelectuais bem sólidas na França, e lá ele tem um contato com o Centro Internacional do Desenvolvimento, que era formado por professores políticos de países subdesenvolvidos, entre eles o Mário Soares, o presidente do Senegal, que me foge agora a memória, alguns intelectuais que o convidaram para presidir esse centro, e ele, ao contrário de outros asilados políticos, ele foi ter um emprego, né? Ele teve um emprego, ele foi convidado para presidir um centro internacional de desenvolvimento que praticamente era uma ONG, onde ele iria continuar fazendo aquilo que ele gostava, né, de criar políticas públicas, de propor políticas públicas para o desenvolvimento. É um outro enfrentamento que ele também tem. Ele acreditava que era necessário superar o subdesenvolvimento para aí superar a fome. Então, o exílio me marcou muito, porque chega um momento que ele perde o passaporte. Por que perde o passaporte? Porque antes ele tinha um passaporte diplomático, e o passaporte diplomático lhe dava direito a entrar em qualquer país do mundo sem pedir visto, nada. Mas depois caçam o passaporte dele. E ele vai na embaixada do Brasil, na França, pedir o passaporte e negam o passaporte para ele. Então ele fica
desterritorializado, né? Então, é um crime, né? Então, também é correto dizer que, de certo modo, a forma como o governo brasileiro, especificamente a ditadura civil-militar naquele período, tratou a questão dos exilados políticos, inclusive, ele continuava sendo monitorado pelo Exército, mesmo estando no exílio. Nós temos documentação que comprova isso. Existia um órgão do governo ligado ao Itamaraty, chamado CIEX, que fazia o monitoramento dos exilados no exílio. E tem vários registros de reuniões dele, de palestras que ele fazia, ele estava sendo o tempo todo monitorado, cada passo que ele dava no exílio. Então, assim, é marcante a perversidade de um regime autoritário. Isso é extremamente marcante. E a perversidade também desse país, né, com um pensador, enfim. Eu acho que, como eu disse a respeito do filme Ainda Estou Aqui, é pedagógico também para a gente entender o que é o Brasil, né, em termos de autoritarismo, né, porque o autoritarismo ele permanece, né, ele permanece. E veja, muitas questões que o Josué de Castro trouxe, como, por exemplo, o mundo mudou muito. Né? O mundo mudou muito. O mundo hoje é um mundo da inteligência artificial, é um mundo pautado na tecnologia alimentar também. Muitas questões a gente poderia dizer que talvez o pensamento de Josué de Castro, em algum momento, ficou datado para os problemas daqueles anos. Mas, por outro lado, nós ainda enfrentamos, em meio a tanta abundância, um momento de falta dos alimentos. Né? E são em momentos, por exemplo, como está acontecendo agora em Gaza, onde a ajuda humanitária está sendo negada para os palestinos, depois de uma situação terrível, né? E que só se assemelha realmente ao que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, é que nós vemos que a fome ela está em pauta na ordem do dia. E que as palavras de Josué de Castro, quando falava sobre a necessidade de superar a fome, as possibilidades principalmente voltadas para a reforma agrária, as possibilidades voltadas também para combater a fome a partir também até do próprio caminho da paz, elas ainda continuam presentes e atemporais, como você mesmo disse, Joaci, né? Então, por exemplo, Josué de Castro pensava nos anos 50, início dos anos 60, a perspectiva de uma renda mínima para que cada cidadão tivesse direito a se alimentar, né, a sobreviver dignamente, que todo mundo tivesse a renda mínima. Então, hoje a renda mínima está voltando a uma discussão ampla. Essa questão da reserva de alimentos também, nós sabemos que, por exemplo, as reservas alimentares que controlavam os preços dos alimentos aqui no Brasil foram dizimadas durante o governo anterior. Agora nós estamos retomando essas reservas alimentares que equilibram os preços dos alimentos no Brasil. Então, essas eram ideias que o Josué defendia também, né? Esse equilíbrio e o estoque de alimentos que ajudassem a regular os preços dos alimentos aqui, internamente também aqui no Brasil, certo? Não sei se eu te respondi também. Acho que tem mais alguma pergunta. Obrigada, Joaci, pela pergunta. Tiago fez uma pergunta, mas ele escreveu no chat. Não sei se está Tiago aí presente, se ele pode fazer a pergunta. Acho que ele não está presente. Joaci, por gentileza, você consegue ler a pergunta? Consigo. Eu acho que ele saiu. Ele escreveu. Boa tarde, eu estou por aqui. Está ótimo, Tiago. Então pode fazer sua pergunta. Porque estava chovendo bastante e estava oscilando a internet. Olha, a internet saiu e voltou, e aí eu perdi a pergunta.
Pronto. Aí a pergunta que eu tinha escrito aqui era em relação a como foi importante, né, a José de Castro para a construção do mapa da fome, inclusive no próprio Brasil. E aí, nesse sentido, como esse marco importante de José de Castro na fome, e trouxe assim muitos ensinamentos, né, sobre essa questão, eu queria perguntar que, apesar de tanta luta, tanto embate que José de Castro teve, não só aqui no Brasil, mas em outros locais fora do Brasil também, por que que o Brasil ainda hoje, mesmo com todos os ensinamentos dele, tem tanta dificuldade para erradicar a fome? Vamos lá, Tiago. Muito obrigado. Que bom que você voltou. A chuva realmente tem atrapalhado bastante. Veja, Tiago, eu costumo dizer que o capitalismo precisa da fome para existir, certo? Então, é uma questão estrutural muito mais ampla, né? O capitalismo ele é o sistema da desigualdade social, e a desigualdade social produz fome, tá? Esse é um ponto central nas discussões que eu tenho feito. Agora, pensando o Brasil, né, por que é difícil erradicar a fome no Brasil? E aí a gente coloca aquela perspectiva do Brasil como o maior celeiro agrícola do mundo, né, com tanta tecnologia. Se a gente for olhar, pensando no primeiro momento, onde nós tivemos, no início dos anos 2000, o primeiro governo Lula, fome zero, uma série de políticas públicas para combater a fome aqui no Brasil, nós tínhamos um cenário bem diferente do que nós temos em 2025. O cenário do campo era outro. Nós não tínhamos ainda um agronegócio tão agressivo como nós temos hoje, certo? Qual é a situação do Brasil atual? Nós produzimos, ou as multinacionais, né, muitas empresas que têm hoje capital, né, externo, multinacionais, estão atuando principalmente no centro-oeste brasileiro, até, por exemplo, produzindo soja, são milhares de hectares dedicados exclusivamente à monocultura. Então, esse impacto do crescimento do agronegócio, que é algo importante para a nossa balança comercial favorável, sem dúvida, ele tem avançado em relação às culturas tradicionais. Então, por exemplo, você tem áreas onde a plantação de feijão, de arroz, ela está sendo destruída e substituída por soja. Então, nós temos questões, e ao mesmo tempo o agronegócio é fundamental para a balança comercial favorável do Brasil, né? São as chamadas commodities, né? Então, nós temos aí uma dificuldade muito grande e uma necessidade de voltar a investir nessa agricultura de subsistência, nessa agricultura de base, né, para que a gente tenha condições de uma produção e de um consumo voltado para uma dimensão mais comunitária, de subsistência mesmo, que vai ajudar no combate à fome de maneira sistemática. Agora, o que é que acontece? As nossas melhores laranjas, as nossas melhores uvas, elas são exportadas. A nossa melhor carne, ela é exportada. E o mercado interno fica à mercê também, um mercado interno que não é pequeno, né, fica à mercê dessa negociata, né, desses negócios. Então, é muito importante, por exemplo, o Brasil fechar acordos com a China do ponto de vista econômico para o país, sim, mas eu acho que a gente não pode deixar de esquecer o nosso mercado interno. A gente não pode deixar de esquecer de alimentar o nosso povo, de dar garantia de que as pessoas vão ter as 3 refeições minimamente diárias, porque também Josué de Castro trazia aquela perspectiva da fome oculta, né? Que é justamente você se alimentar
de produtos que estão aí na indústria e que não alimentam, né? São alimentos que, na verdade, não trazem os nutrientes necessários. Então, você acaba se alimentando de ultraprocessados, de produtos que não trazem, de fato, os nutrientes necessários para a quantidade de calorias que o ser humano precisa para ter uma boa alimentação, para ter uma boa qualidade alimentar, uma boa qualidade nutricional, né? Então, essas são questões que perpassam essa dificuldade do combate à fome. E veja, não é todo mundo que se sensibiliza com a fome, certo? Tem pessoas que não estão preocupadas com a fome, estão preocupadas com os negócios, né? Com as ações, com a bolsa de valores lá em cima, né? Essa questão, quando se fala em questão social no Brasil, é um grande tabu, porque é mais ou menos como se você não precisasse, então, é a dimensão do individualismo em uma sociedade que é ainda extremamente autoritária, uma sociedade que combate, em grande maioria, na minha opinião, políticas de Estado de distribuição de renda, políticas de Estado que garantem a a alimentação adequada, né? Que foram essas políticas de distribuição de renda que, no passado, nos tiraram do mapa da fome. Mas muitas das informações que eu estou passando aqui para vocês são amparadas naquilo que escreve e diz o José Graziano, que viveu esses dois momentos. O José Graziano hoje está auxiliando o governo Lula na Aliança Global contra a Fome, e que esteve como um dos fundadores do Fome Zero lá atrás. Inclusive, ele preside o Instituto Fome Zero. Então, são dificuldades imensas que nós enfrentamos. E, na minha opinião, eu acho que é elementar, é um direito humano a alimentação. Eu acho que a gente não pode pensar outras questões, tecnologia, inteligência artificial, se a gente não superou a fome. A fome, o combate à fome, ele tem que ser prioridade. Precisa ser prioridade. Então, realizar uma radiografia, né, do que, quais são os principais pontos de enfrentamento. Eu vejo que o governo Lula tem feito isso, mas é difícil, porque houve um desmonte das políticas públicas nos últimos anos, e que retomar isso em uma terra arrasada, essa é a visão que eu tenho, que foi mais ou menos o que aconteceu no governo passado, é muito delicado. É muito delicado. E aí nós tivemos, por exemplo, fila do osso. Quem não lembra da fila do osso na pandemia? Né? Nós temos ainda centenas e milhares de pessoas que estão em situação de insegurança alimentar. Em Recife, por exemplo, eu não sei se todo mundo aqui está em Recife, mas é comum que a gente encontre pessoas nos sinais com a plaquinha "Estou com fome, me ajude". Isso é presente. Nós temos entregadores carregando comidas em suas mochilas do iFood com fome. Então, nós não podemos tolerar isso. Aí é uma opinião, até do ponto de vista de como eu enxergo a vida. Né? Nós não podemos tolerar a fome, naturalizar a fome, não podemos. Aí eu acho que é um compromisso, antes de qualquer coisa. Né? Por favor, professora Érica. Perfeito, professor. Obrigado, viu, pela sua resposta. É muito do que eu penso também sobre como é que o capitalismo, a gente acaba sendo refém dele de alguma forma, né? Por conta dos processos políticos que o Brasil é envolvido. Então, isso afeta diretamente a questão da fome e como a gente acaba ignorando a maneira que a gente enxerga essa situação no nosso país. Obrigada, José Tiago, pela pergunta. Muito obrigada, professor Helder, pela resposta. Alessandra, pode fazer a sua pergunta. Obrigada. Érica, tu me dá só um minuto. Estou ligando da escola da minha filha aqui. Só um minutinho, por favor. Só um minuto, tá? Tá certo, professor. Fique à vontade.
Olá, desculpe, Érica, é porque como a minha filha tem 4 anos, tá? E a Alexandra, desculpe também. E me ligaram da escola dela agora, eu fiquei preocupado, mas está tudo bem. Somos muito obrigado. Super. Sem problemas, professor. Boa tarde a todos. Certo. Foi muito bom Problema escutar não, professor. Alessandra. dessa aula. Eu lamento que semana passada não foi possível, mas que bom que o senhor está aqui hoje. E eu sei o que é essa sensação de ver o celular tocar e a escola do filho. E o coração vai na boca e dá aquele gelo. Nossa, o que é que aconteceu? Mas que bom que está tudo bem com sua filha. Professor, eu queria parabenizar o senhor, né, pela aula, foi muito bom conhecer um pouco mais da temática sobre a fome, esse mal, né, o mal dos males mais antigos da humanidade, que nos aflige tanto. Mas eu gostaria de pontuar só 2 coisas rapidinho. A primeira era abordar sobre a questão de Holodomor, né, que foi a maior fome, acho que teve na humanidade, e não foi falada aí, porque acho que era ainda contemporâneo de Josué de Castro, né? Eu não sei se ele abordou isso de alguma forma, como a maior fome, né, da humanidade foi abordada nesses seus estudos ou em Josué de Castro, porque foi algo cruel e absurdo que aconteceu na União Soviética, né, no regime comunista, que matou mais de 15 milhões de ucranianos. Meu avô era russo, naquela época veio um pouquinho antes, fugido, já sentia as repercussões do regime. E aí eu lhe pergunto também, professor, na verdade não é uma pergunta, é só uma observação sobre o que o senhor falou agora há pouco, que está acontecendo em Gaza, né? Que o senhor falou que também está acontecendo algo que é semelhante a um genocídio. E eu queria só, com a permissão, lhe corrigir, porque genocídio não houve, nunca haverá nada igual ao que houve no Holocausto, e que eu acho que, não sei se é uma desinformação que acontece aqui no Brasil, ou se é algo intencional. Eu quero crer que é algo de desinformação mesmo, sabe? Porque hoje foi noticiado que mais de 10 caminhões entraram, né, que Israel permitiu que entrasse mais de 10 caminhões de ajuda humanitária. Todos esses anos em que a gente tem lutado pela paz, para viver em paz, eu digo a gente, né, que eu me coloco também como uma apoiadora de Israel, porque eu sou judia, e aí eu conheço de perto o sofrimento do meu povo, e eu vejo o senhor dizer aí, eu não sei se o senhor já teve a oportunidade de ir em Israel, mas lá não existe apartheid, não existe fome, a gente luta pela paz. O que aconteceu de 7 de outubro para cá foi uma resposta muito sangrenta e muito desproporcional, inimaginável, né? Para pessoas que lutavam pela paz. Aquele movimento jovem que teve ali, aquela festividade, eles eram todos moradores dos kibbutz que lutavam em prol da paz com os palestinos. Então, foram surpreendidos no 7 de outubro e, desde então, tem tido esse alavancar, né? E nunca deixou de se faltar ajuda humanitária, só que toda vez que chegava lá os caminhões com ajuda humanitária, não só de Israel, mas de outros locais, o Hamas, um grupo terrorista, vale pontuar, eles eram, os suprimentos eram raptados pelo Hamas e a população, sim, de Gaza, que passa fome por conta do Hamas, não por conta de Israel. Então, assim, era muito importante, né? Eu inclusive, queria citar um colega seu, que é um amigo meu, professor de História, Karl Schuster, que é um professor que teve a oportunidade de ir para Israel. E se antes ele tinha uma imagem negativa por falta de conhecimento, porque aqui no Brasil não se divulga a verdade, ele faz trabalhos divulgando o que de fato é Israel. Então, assim, eu lhe convido, sabe, professor Helder, para conhecer de fato o que é Israel, para que essas mentiras não se propaguem. Eu sei que não é maldade do senhor, mas eu acredito que é um desconhecimento. Tá certo? Então, é só isso e obrigada. Obrigada, Alessandra, pela pergunta, pelo comentário. Professor Éder, quer fazer algum comentário? Sim, claro. Agradecer a Alexandra pela pergunta, pela presença na aula de hoje aqui. Veja, Alexandra,
Obviamente que um ponto importante que você trouxe foi do Holodomor, né? O grande terror, né, ali da União Soviética, principalmente entre 32 e 33, eu acho que nós já temos historiografia bem consolidada sobre esse tema, né, que pensa justamente essa questão da fome produzida, provocada na Ucrânia nesse período, né? Me compadeço muito com seu pai, enfim, com seus familiares que estiveram e que foram vítimas nesse momento. Veja, questão de Gaza e de Israel também é uma história que está para ser escrita, né? Nós ainda não temos uma historiografia suficientemente consolidada, até porque o processo ainda está acontecendo, né? Então, as opiniões, elas são livres, as interpretações são livres e faz parte dos posicionamentos políticos, né? O que me indigna profundamente é a fome, seja em Israel, seja em Gaza, seja no Brasil, seja na China, em qualquer lugar do mundo. A fome, ela sempre vai me indignar. Obrigada, professora Eder, pelo comentário. Vou ler aqui um comentário que Dona Vanessa Lima de Souza, ela colocou: resgatar a trajetória e o pensamento de José é essencial para refletirmos sobre questões sociais que continuam atuais. A preocupação dele com o tema e com as pessoas é algo sem igual, e seu incômodo com a situação nítida em sua escrita. E também Vanessa faz o comentário válido. Pensamos também nos impactos da fome nas gerações futuras. Ela deixa marcas profundas que atravessam linhagens. Vanessa, realmente concordo com seu comentário. Os alunos também daqui de epistemologia, professor, eles já tiveram uma aula de genética, de epigenética, e também realmente a fome, além dessa questão social, como a aluna Vanessa ela traz, ela deixa essas marcas físicas que podem ser transmitidas através depois de doenças na vida adulta e podem ser transmitidas de geração em geração. Então, realmente, a fome em um contexto social, político, sempre vai ser uma situação delicada. Diferentes pontos de vista, diferentes situações que envolvem a fome. Mas, com certeza, José de Castro, ele traz essa visão que ainda é atual e que ainda temos muita coisa para resgatar. Alguém mais precisa fazer um comentário, uma pergunta para o professor Helder? Ninguém mais precisa fazer perguntas? Professora, fico muito grata, fico muito contente pelos conhecimentos do senhor, como o senhor trouxe no início, por exemplo, na minha área, eu faço pesquisa no laboratório, o senhor, diferente da história, dos documentais que o senhor encontra, e traz à luz informações, e espero que o senhor traga também um novo livro com essas informações que ainda não estão disponíveis para a população, que tanto da área da saúde como da área política são importantes. É importante conhecer nossa história. Eu não sou brasileira, sou equatoriana, mas também um país da Latinoamérica, como meu país também se sofre de fome. Então é importante trazer e relembrar, e que no lugar que estamos, no lugar onde nós exercemos nossa profissão, podemos também atuar e contribuir, por exemplo, nesse combate à fome. Nunca é pouco o que fazemos, de pouco acho que todos construímos um dia melhor. E, se Deus quiser, pois algum dia essa fome não exista, como o senhor falou, não apenas aqui no Brasil, sino em todas as partes do mundo, porque o senhor trouxe relatos que a tristeza que causa fome, a dor, a vergonha que as pessoas têm de falar. É um tema importante, delicado, mas que
E temas como hoje, como falar José de Castro, com certeza nos inspiram e nos ajudam que possamos ser melhores, podamos atuar em nossas profissões, em nossos locais, para ter um país melhor. Obrigada, professor. O senhor quer fazer algum comentário antes de finalizar? Professora Érica, todos presentes na sala, professor Raul, que não pôde estar presente. Enfim, queria mais uma vez agradecer a oportunidade, né, de estar aqui com vocês, dizer que estou à disposição para continuar os diálogos em outros momentos. Vocês têm o meu e-mail, né? E é sempre uma alegria participar dessa disciplina e que venham outras oportunidades e outros momentos também. Prazer em conhecê-la também, professora Érica, e agradecer Obrigada. a paciência de vocês. Obrigada, professor. Obrigado. Obrigada, professor. E, se Deus quiser, até uma próxima. Boa tarde para todos. Obrigada, professor. Até Um logo. abraço. Tchau, um abraço.